Então, antes da gente começar, vamos fazer uma oração agora, pedindo para Deus abrir nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, para que a gente possa entender qual que é a mensagem que Ele tem para nós hoje. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Pai. Venha, Senhor, manifestar a tua vontade nessa aula de hoje, Senhor e meu Deus. Abra nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Revela-te a nós, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, possa saltar aos nossos corações, possa quebrar barreiras, ó Pai, que vêm nos impedindo, Senhor, de entender qual que é a tua perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Abra nossos ouvidos espirituais, Senhor, que a gente possa entender a tua mensagem, entender a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Na nossa aula de hoje, a gente vai abordar a introdução à teologia, que é a doutrina de Deus. Quando a gente estuda a teologia, que é o significado de teologia, é estudo sobre Deus. Quando a pessoa fala estudar Deus, é meio equivocado, porque não tem como a gente estudar Deus. A gente consegue estudar alguma coisa relacionada a Deus. Como que Deus age, como que Deus agiu em nossas vidas. E geralmente a gente começa com a doutrina de Deus. O que é doutrina? É ensinamento. Doutrina é um ensinamento, é algo que vem nos ensinar. A doutrina de Deus, e isso faz sentido, já que a teologia é o conhecimento organizado sobre Deus, que é o Criador de todas as coisas. E tudo que existe foi por causa dele e para ele. Então, ele criou tudo por ele e para ele. Nós somos criações dele. Nos tornamos filhos de Deus através do seu próprio Filho, que fez o ato de redenção na cruz do Calvário. E fala que aquele que receber a Jesus como o único Senhor e Salvador vai dar o direito de se tornar filho de Deus. Está lá em João 1, 12, 13, mais ou menos. Em vez de ficarmos surpresos com a teologia, de vez em quando eu vou pausar para poder liberar o pessoal, viu? Em vez de ficarmos surpresos para a teologia, começar com a doutrina de Deus, seria mais esperado que esse estudo fosse sobre ele, desde o início até o fim, começando com o estudo de teologia com duas ideias importantes. Qual é a primeira ideia? Deus existe. Se nós estamos aqui hoje, que nós temos convicção, certeza que Deus existe e que Deus se revelou para nós através da Bíblia, através da sua palavra. E a prova bíblica da existência de Deus por nós cristãos, a existência de Deus é o ponto de partida de toda a teologia. Não faz sentido falar sobre conhecer a Deus se não pensarmos que ele é real, embora aceitamos essa fé verdadeira, que é uma verdade na nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, é porque a gente reconhece que Deus existe, que Deus tem um propósito na nossa vida e que ele tem algo grandioso para cada um das suas criaturas e dos seus filhos. Essa fé não é sem fundamento, ela é baseada em provas confiáveis que vêm na Bíblia, na história, em todo o contexto histórico. A Bíblia é confiável, porque, como eu falei na aula anterior, os cientistas tentam invalidar a Bíblia, mas quanto mais eles tentam invalidar a Bíblia, mais eles conseguem provar que a Bíblia é real. O cristão crê que Deus existe porque essa fé se apoia principalmente nas Escrituras, que é a palavra inspirada de Deus. A palavra de Deus nos inspira, nos leva a crer na existência de Deus. E também na natureza, que nos mostra o seu poder e a sua sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é derramada através da criação, da natureza, da harmonia da natureza. A gente vê o agir de Deus através de todas as coisas. A Bíblia, de fato, não tenta provar que Deus existe. Ela já começa afirmando a existência de Deus. Está lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus aparece em quase todas as páginas da Bíblia, onde ele se revela através das suas palavras e ações. Isso é o que fortalece a nossa fé em sua existência e torna a nossa fé muito razoável. A nossa fé é razoável, tem razão porque a gente crê. Nós cremos
Não porque a gente vê, mas porque a gente experimenta de Deus. A gente sente a presença de Deus, a gente vê Deus agindo em nossas vidas, através de depoimentos, através de testemunhos, através dos milagres que Deus age na nossa vida, na nossa família. Em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele crê que ele e que recompensa aqueles que o procuram. Jesus também disse: se alguém quiser fazer a sua vontade, a vontade de Deus, saberá que seu ensinamento vem de Deus ou não. Porque quando a gente reconhece quem é Deus e a gente estuda a palavra de Deus, a gente sabe que aquilo que está sendo ensinado vem de Deus ou não. Por isso que é muito importante nós, como os cristãos, estudar a Bíblia. Porque quando a gente ouvir um ensinamento, ouvir uma doutrina, a gente vai saber se aquela doutrina realmente é uma doutrina cristã, se é uma doutrina bíblica, ou se foi uma doutrina criada para enganar os filhos de Deus. Isso é o que mais existe hoje. Existem muitas seitas, muitas heresias, que pegam a palavra de Deus, deturpa ela para nos enganar. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai saber confrontar aquele ensinamento, se ele é certo, se ele é verdadeiro ou não. Então, nós temos que ter uma convicção, primeiro, de quem é Deus, depois, por que que ele nos quer. É o que eu falo muito, que um cristão tem 2 dias importantes na vida dele. O primeiro dia importante é o dia em que ele nasce. 3 dias, o dia que ele nasce para Cristo, o dia que ele nasceu, o dia que ele entregou a vida para Cristo. Esse é um dia maravilhoso, é o principal dia nosso. O outro dia é o porquê, para que eu entreguei a minha vida para Cristo. Qual foi a finalidade de eu entregar a minha vida para Cristo? Para eu deixar Jesus ser o meu Senhor e meu Salvador. Aí vocês podem fazer pergunta, mas pastor, como assim eu vou deixar Deus ser meu Deus? Sim, meu irmão. Porque se eu não abrir o meu coração para Deus, ele nunca vai ser o meu Deus. Jesus é educado, Deus é educado, o Espírito Santo é educado. A palavra de Deus fala que ele bate na porta, no nosso coração. Aquele que abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Então, nós temos o poder de permitir Deus entrar na nossa vida ou não. Então, nós somos responsáveis no agir de Deus em nossas vidas. Em João 7:17, vê que o ensino de Deus, que se fala, o ensino de Deus fala por ele mesmo através da palavra de Deus. Ou seja, quem busca viver para Deus, entende que suas palavras são verdadeiras. Então, quando eu vivo para Deus, eu sei quando a palavra é verdadeira, porque aquilo testifica no meu coração. A palavra de Deus entra no meu ouvido, entra no meu coração e testifica. Porque a palavra de Deus verdadeira, para aquele que tem a essência, para aquele que tem a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo testifica, meu irmão, quando a palavra é verdadeira ou não. Mas ele só testifica quando a gente conhece a palavra. Como vamos fazer um comparativo aqui. Eu nunca ouvi o linguajar árabe, a língua árabe, vamos colocar aqui. Eu nunca ouvi uma língua árabe, um árabe falando do meu lado. Se alguém me falar uma frase árabe, como que vai ser testificado na minha vida, sendo que eu nunca ouvi aquela mensagem, sendo que eu nunca ouvi aquela palavra, sendo que eu nunca li? Então, o Espírito Santo está aqui para nos testificar através de quando a gente ouve, quando a gente lê a palavra de Deus. E nós temos o Espírito Santo, quando vem uma heresia, o Espírito Santo vai testificar em nossos corações. Ele vai nos revelar se aquilo é verdade ou aquilo é mentira. O profeta Oséias nos incentiva, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Está lá em Oséias 6:3. No entanto, aquele que não acredita em Deus não consegue compreender completamente a sua vontade. Aquele que não
crê em Deus nunca vai conseguir compreender completamente a vontade e as verdades de Deus para nossas vidas. O apóstolo Paulo disse: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Deus não tornou a sabedoria do mundo loucura, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Está lá em 1 Coríntios 1, 20 e 21. O ser de Deus e seus atributos. Quem que é Deus? Quem é Deus? Se eu perguntar para cada um aqui, quem é Deus? Nós vamos ter muitas respostas. Ah, Deus é Salvador, Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus é tudo, Deus é essência, Deus é amor. Mas Deus é aquilo em nossas vidas, o que a gente permite que Ele seja. O que a Bíblia fala? Deus é tão grande que o universo não é capaz de conter. Mas Ele se torna tão pequeno por nós que Ele habita no nosso coração. E na Bíblia fala o seguinte, que nós não conseguimos criar um templo onde que possa guardar Deus, mas Ele construiu um templo onde Ele habita. Pode acaso o Senhor habitar em templos feitos por mão humanas? Templo feito por mão humana, Deus não habita. Mas em templos feitos pela própria mão dele, Ele habita, que somos nós. A palavra de Deus fala que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos sacerdócio santo, sacerdócio real. E Deus é tão grande e único que não podemos definir de forma completa. Ele não é como nós, ou qualquer coisa que a gente conheça. A Bíblia não nos dá uma definição científica ou completa de Deus, mas sempre a descreve como o Deus vivo, que se relaciona com as suas criaturas, com os seus filhos, de diferentes maneiras. Essas maneiras mostram as várias qualidades e atributos de Deus. Em Provérbios 8:14 e em 2 Pedro 1:4, nós vemos exemplos de como a Bíblia fala sobre a natureza de Deus e a essência de Deus. Um dos versículos que mais se aproxima de uma definição de Deus está em João 4:24, onde Jesus diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus colocou em nós a sua essência, o seu espírito. O nosso espírito liga com o Espírito de Deus. Quando a gente se prostra em oração, é uma conexão verdadeira do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Isso significa que Deus não tem um corpo como nós temos, mas nós o adoramos com o coração, de forma sincera. Deus é cheio de glória, poder, perfeição, e sua essência é profunda, completa e variada. Indo além de podermos entender, a Bíblia nos mostra que ele é um ser perfeito e harmonioso, sem contradições. Toda essa plenitude de Deus é revelada por meio das suas qualidades perfeitas. Os atributos de Deus são inseparáveis de quem ele é. Então a gente não consegue separar Deus dos seus atributos, porque os atributos de Deus é Deus. Faz parte da essência de Deus. Quando a gente fala Deus, a gente está falando em toda a essência dele, todos os atributos de Deus. Em teologia, é comum dizer que os atributos de Deus são o próprio Deus, pois eles mostram como ele se revela a nós. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que Deus é vida, luz, sabedoria, amor, justiça. Isso significa que ele não só tem essas qualidades, mas ele é essas qualidades. Os teólogos do passado também disseram que todos os atributos de Deus fazem parte da sua essência. Eles acreditam que conhecer a Deus, saber a sua vontade e os seus atributos são, na verdade, maneiras de ver quem Deus é. Alguns até diziam que os atributos de Deus estão unidos, que não podemos separá-lo, pois eles refletem a totalidade de Deus em todas as áreas. Atributos incomunicáveis. Esses atributos mostram que que isso faz de Deus um ser único e absoluto. Eles explicam como ele é.
diferente de tudo que conhecemos. Quando falamos que Deus é absoluto, queremos dizer que ele é livre de qualquer condição, ou seja, ele não depende de nada e nem de ninguém para existir. Ele é perfeito e não tem imperfeição. Deus é imutável, ou seja, ele não muda. Ele é o ontem, ele é o hoje e ele é o amanhã. Então, para Deus não existe tempo. Então, o que ele é lá atrás, ele é hoje e vai continuar sendo. A existência autônoma de Deus existe por si mesmo e é independente. Ele não foi criado, ele sempre existiu e tudo depende dele. Nada no universo pode existir sem ele. Por isso, podemos confiar que ele permanecerá o mesmo para sempre. Em João 5:26, Jesus nos ensina que assim como o Pai tem a vida em si mesmo, ele também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Deus é independente de todas as coisas, e todas as coisas existem por causa dele. Em Salmo 94, 8 e 9, Isaías 40, 18, Atos 17, 24 e 25. Além disso, em Romanos 11, 34 e 33, nos mostra que Deus é independente em seus pensamentos. E Daniel 4, 35 nos lembra que ele fez o que quer com a base da sua vontade. Seu poder é ilimitado. Salmo 115, 3. E seu plano eterno nunca falha. Salmos 33, 11. A imutabilidade de Deus. Imutabilidade significa que Deus nunca muda. Ele não pode ser afetado pelo tempo ou pelas situações, pelas circunstâncias. Nada afeta a existência de Deus. Ele não aumenta em nada, ele não diminui e nunca deixa de ser perfeito. A Bíblia ensina claramente que Deus é imutável. Em Êxodo 3,14, ele diz: eu sou o que sou. E Malaquias 3,6 afirma: eu, o Senhor, não mudo. Então, são versículos, aqui eu estou citando versículos que vem deixando claro que Deus é o que ele é. E ele nunca vai mudar. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. E fala: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A promessa de Deus feita nas nossas vidas, essa promessa vai se cumprir. É o que eu falo, o único capaz de impedir a promessa de Deus se cumprir na minha vida e na vida de vocês, somos nós mesmos. O diabo é incapaz de impedir o agir de Deus. E Deus não volta atrás na palavra dele. Então nós, como filhos, com livre-arbítrio, nós conseguimos impedir Deus agir na nossa vida. Outras passagens, como o Salmo 102, 26 a 28, Isaías 41, 4, Tiago 1, 17, também reforça essa verdade. Em Hebreus 1, 11 e 12, aprendemos que, embora o mundo mude e envelheça, Deus permanece o mesmo. A infinidade de Deus, a perfeição absoluta, Deus é infinitamente perfeito. Seu poder não tem limites e a sua santidade não tem erros. Ele é completamente puro. Jó 11, 7 a 10, nos mostra que o poder de Deus é imensurável. O que é imensurável? A gente não consegue medir. E em Mateus 5, 48, Jesus nos ensina que devemos ser perfeitos, como assim o nosso Pai Celestial é perfeito. A eternidade de Deus não tem começo, ele não tem fim. Ele existe desde sempre e para sempre. Em Salmos 92, nós lemos: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quer dizer, sempre Deus vai ser Deus. Em Efésios 3, 21, nos lembra que a glória de Deus durará por todas as gerações. A imensidade de Deus é tão grande que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso significa que ele é infinito em relação ao espaço, ao tempo. Esse conceito é chamado de onipresença, o que significa que Deus está, ou pode estar em todo lugar. Meu irmão, isso sou eu, não é a teologia, vocês não vão ouvir. Deus é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu estou falando agora, não é a Bíblia e não é a teologia. Eu não acredito que Deus está presente
em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara que Deus não está aonde o pecado superabunda. Agora, no meu ponto de vista, eu não vejo que Deus está dentro de um quarto onde tem uma criança sendo estuprada, sendo violentada, uma mulher sendo violentada. Deus não está presente ali, mas eu acredito que Deus está presente visualmente. Ele está vendo o que está acontecendo nas coisas. Mas a presença dele, eu não acredito que esteja naquele momento, porque eu creio que aonde a presença de Deus está, o ambiente é transformado. Então, onde Deus coloca a presença dele, aquele ambiente é transformado. Então, naquele momento onde que está tendo essas atrocidades, Deus está visivelmente, ele está vendo aquela situação, ele está contemplando a situação, não presente, a glória dele não está presente ali. Entendeu? Vocês podem, isso aí sou eu falando, não é a teologia. Não é teologia bíblica, não é teologia pentecostal, nem presbiteriana nenhuma. Sou eu falando. A Bíblia fala sobre isso em 1 Reis 8, 27, Salmo 139, 7, 10, onde vemos que não importa onde estejamos, Deus sempre está lá, estará lá. A unidade de Deus e a sua unicidade, Deus é um só. Não existe outro Deus além dele. Ele é o único em sua natureza. Em 1 Reis 8, 60 e 1 Timóteo 2, 5, está escrito que existe apenas um Deus. Deuteronômio 6, 4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, Senhor. Essa é uma verdade essencial da nossa fé cristã. Simplesmente, só um minutinho. Quando falamos que Deus é simples, queremos dizer que ele não é dividido em partes. Ele é um ser completo e sem separação. Deus é justiça, verdade, sabedoria, luz, vida e amor. Cada uma dessas qualidades é idêntica ao seu próprio ser. Ou seja, Deus não apenas tem essas qualidades, ele é essa qualidade. Embora a Bíblia não diga isso de forma direta, ela mostra a passagem como em 1 João 4:8, Deus é amor. Em João 14:6, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele fala que ninguém vem ao Pai senão por mim, que essas qualidades são inseparáveis da própria natureza de Deus. Atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que, de certa forma, ele compartilha conosco. Ele imparte com as nossas vidas aquilo que ele é. Esses atributos mostram como um ser moral, consciente, inteligente e livre. Deus é uma pessoa no sentido mais elevado da palavra. A espiritualidade de Deus. A Bíblia não nos dá uma definição exata de Deus, mas em João 4:24, Jesus disse à mulher samaritana que Deus é espírito. Isso significa que Deus não tem um corpo físico como o nosso. Ele é espírito, o que exclui a ideia de que Deus tem algo material. Assim, ele não pode ser percebido pelos nossos sentidos. A gente não vai tocar em Deus. A gente não vai sentir o toque de Deus, porque Deus não é físico. A gente pode sentir a presença de Deus. A gente pode sentir, como diz assim, um toque, mas é o poder de Deus, não a matéria de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra disso, quando diz que Deus é o Rei eterno, imortal, invisível. Em 1 Timóteo 1,17, ele também diz que Deus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem pode ver. Em 1 Timóteo 6, 15 e 16, isso mostra que Deus é além dos nossos olhos, além que os nossos olhos podem ver, Deus é. Mas ele merece toda a honra, glória, para sempre. O conhecimento de Deus é perfeito. Então, Deus tem um conhecimento perfeito, ele sabe tudo sobre si mesmo e todas as coisas.
sejam elas possíveis, reais ou impossíveis. Deus sabe de todas as coisas, nas nossas vidas, no universo, na essência dele. Ele conhece tudo de uma só vez. A Bíblia fala muito sobre o conhecimento de Deus, está lá em 1 Samuel 2:3. Lemos, o Senhor é o Deus que conhece. E em Jó 12:3 diz, como ele está a sabedoria e o poder, a ele pertence o conselho, o entendimento. Deus conhece até os detalhes da sua criação. Salmos 94:9, 147:4, Isaías 29:15, 40, 27 e 28, 1 Samuel 2:3, Jó 12:13, Isaías 29:15, Isaías 29:15, 40, 27 e 28, 1 Samuel 2:3, Jó 12:13, Salmo 94:9, 147:4, Isaías 29:15, 40, 27 e 28. Capítulo 40, verso 27 e 28. O conhecimento de Deus é completo. Ele sabe tudo de forma imediata e sem precisar observar ou aprender como nós. Deus não precisa fazer um esforço para saber as coisas, porque ele é onisciente. O que significa que ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo, a sua própria natureza infinita. A Bíblia nos ensina que o conhecimento de Deus inclui todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Ele sabe o que já aconteceu, o que está acontecendo, nada está encoberto aos olhos de Deus. Então, qualquer coisa que a gente possa fazer no secreto do nosso quarto, a gente não oculta de Deus. No nosso coração, no nosso pensamento, a gente não vai conseguir ocultar de Deus. Então, não adianta a gente querer imaginar que a gente vai conseguir enganar a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. A palavra de Deus fala o seguinte, antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já a conhece. Ele sabe o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. O seu conhecimento é imutável. Está em Efésios 1:5, Romanos 9:19 e Apocalipse 4:11. Então, Efésios 1:5, Romanos 9:19, Apocalipse 4:11. O conhecimento de Deus não é apenas perfeito em sua essência, mas também abrange todas as coisas. Ele sabe que tudo o que existe, está lá em Jó 37:16. Ele nos diz que Deus é perfeito em conhecimento. Em 1 Samuel 16:7, lemos que o Senhor não vê como o homem. O homem vê a nossa aparência, o homem vê o externo, mas Deus vê o coração, Deus vê o nosso interior. Deus conhece os nossos pensamentos e o interesse do nosso coração. Em 1 Crônicas 28:9, Salmo 139, 1 e 4, Jeremias 17:10. Ele também observa os nossos caminhos e sabe de tudo que nós fazemos. Em Deuteronômio 2:7, Jó 23:10, 31:4, Salmo 1:6, 119:68. A Bíblia também fala que Deus conhece o futuro e todos os eventos que ainda vão acontecer. Está em 1 Samuel 23:10 a 13, 23:10 a 13. Segundo a Reis 13:19. Isaías 42:9. Isaías 48:18. 1 Samuel 16:7. 1 Coríntios 28, 9, 17. Salmo 139, 1, 4. Jeremias 17:10. Nesse versículo, observa os caminhos dos homens. Deuteronômio 2:7. Jó 23:10. 24, 23. 31:4. Salmos 1:6. 119, versículo 168. Deus conhece o lugar da sua habitação. Salmo 33:13. E os dias da nossa vida. Salmo 37:18.
A Escritura ensina a presciência divina de eventos contingentes. Está lá em 1 Samuel 23, 10, 13. 2 Reis 13, 19. Isaías 42, 9. A sabedoria de Deus é uma parte do seu conhecimento, mas vai além. Enquanto o conhecimento é saber todas as coisas, a sabedoria é usar esse conhecimento da melhor maneira. Então, está vendo aqui que tem uma diferença muito grande em conhecimento e sabedoria. Tem muitas pessoas que têm um conhecimento bíblico fora do comum, que se perguntar para ele fala versículos e versículos da Bíblia decorado. Se a gente citar um versículo, ele fala onde que está. Ele tem a sabedoria da escrita, mas não tem o conhecimento da essência de Deus para ele. É uma pessoa que tem muita a palavra, mas não tem a essência de Deus. A Bíblia fala muitas vezes sobre a sabedoria de Deus, especialmente em Provérbios 8. Provérbios 8, onde a sabedoria é retratada como uma pessoa. Podemos ver a sabedoria de Deus na criação. Pode falar, meu irmão. Muito obrigado pela compartilhar. Eu gosto quando tem essa interação. Então, a gente pode ver a sabedoria de Deus na criação, em Salmo 19, 1 a 7, em seu cuidado pelo mundo, Salmo 33, o 10 a 11, e na maneira como ele nos salva, em Romanos 8, 28, 11, 33, 1 Coríntios 2, 27, perdão, 2, 7, Efésios 3, 10. Então, e Deus na redenção de Deus, em Romanos 11, 33, 1 Coríntios 2, 7, em Efésios 3, 10. A veracidade de Deus, quando dizemos que Deus é verdade, quando dizemos que Deus é verdade, estamos falando em vários sentidos. Primeiro, ele é a verdade em sua essência, ou seja, ele é o que o que deveria ser completamente perfeito, sem erro. A Bíblia o chama de verdade, em oposição aos ídolos falsos, que a palavra de Deus fala que existe um único Deus verdadeiro. Mas se a gente for olhar a Bíblia, a própria Bíblia fala que existe deuses e deuses e mais deuses, mas o Deus, ele é único. O Deus, ele é único, Deus com D maiúsculo, o Deus com a essência verdadeira, ele é único. Os outros são todos falsos, prata, ouro, madeira, gesso. Está lá em Salmos 96, 5, 115, 4 a 8. Deus também é uma verdade no sentido ético, o que significa que tudo que ele diz é absolutamente confiável. Em Números 23, 19 nos lembra, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Finalmente, Deus é a verdade em um sentido lógico. Ele conhece todas as coisas como elas realmente são. Tudo o que ele revela é verdade. E ele criou a nossa mente de tal forma que podemos entender o mundo de uma maneira correta. A Bíblia enfatiza muitas vezes que Deus é verdadeiro. Em Êxodo 34, 6, Deuteronômio 32, 4, João 14, 16, e por aí vai. Eu vou trazer essas referências depois, que se eu for falar aqui também é muita referência. Atributos morais de Deus. A espera de Deus é um dos seus atributos mais conhecidos. Ele é bondoso com todos e cuida de toda a criação. A Bíblia nos ensina que isso em Marcos 10, 18 e Lucas 18, 19, onde Jesus disse que somente Deus é realmente bom. Então, quando aquele jovem chegou para Deus, falou, bom mestre, chegou para Jesus, falou, bom mestre, ele fala, por que que você me chama bom? Se bom é somente Deus. Então, Deus não trouxe a referência de bom nem para ele naquele momento, porque naquele momento ele estava como homem aqui na Terra. Mesmo ele sendo Deus, sendo perfeitamente bom, como diz, perfeitamente perfeito. Tá meio, mas para a gente entender que Deus, que Jesus, sendo perfeito na Terra, ele ainda falou, por que você me chama de bom? Bom é somente Deus. Salmo 36, 9, nos lembra que como Deus é a fonte da vida, e Salmo 145, 9, mostra que Deus é bom para
todas as coisas e cuida de toda a sua criatura. Em Mateus 5:45, Marcos 10:18, Lucas 6:35, o amor de Deus é um dos seus atributos mais importantes. O maior exemplo do seu amor está em João 3,16, onde lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse de tal maneira aqui é uma palavra que não tem como a gente expressar. Nem a Bíblia conseguiu uma palavra que conseguisse expressar o valor do amor de Deus. Ele simplesmente falou: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que não crê, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama tanto que está sempre disposto a nos perdoar e a nos proteger. Romanos 5:8, 1 João 3:1, Mateus 5:44-45. A graça é o favor imerecido de Deus. Ele nos abençoa, mesmo sem a gente merecer. A gente não merecia a salvação, a gente não merecia o próprio Deus vir na terra para nos salvar. Mas mesmo a gente não merecendo, ele se entregou por nós. Então, essa é a graça de Deus que é citada em Efésios 1:6 e 7, onde diz que somos salvos pela graça, não por algo que a gente fez para Deus, mas pela graça que ele tem por nós. A graça também é vista entre os homens quando alguém faz algo bom por outra pessoa, como em Gênesis 33:8 e 10, 1 Samuel 1:18, Romanos 3:24, Ruth 2:2, Efésios 1:6 e 7, Romanos 3:24, Efésios 2:8. A misericórdia de Deus é o seu amor e compaixão por aqueles que estão em sofrimento. Mesmo que não mereçam, ele se importa com os necessitados e está sempre disposto a oferecer o perdão e ajuda. Em Salmos 86:5 está escrito que tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para que todos aqueles que o invocam. Em Lucas 6:35-36 também fala, 2 Timóteo 1:1, Tito 1:4. A santidade de Deus, Deus é santo, ou seja, ele é puro e perfeito. Ele é completamente separado de tudo que é pecado. Em Êxodo 15:11, Deus é descrito como santo em glória. O apóstolo Pedro nos lembra que Deus nos chama a sermos santo, assim como ele é santo. A santidade de Deus é mencionada muitas vezes na Bíblia, mostrando que ele é o mais puro, ele é o mais justo de todos. Isaías 57:15, Apocalipse 4:8, 1 Pedro 1:16. A justiça de Deus significa que ele faz sempre o que é certo. Ele julga com retidão, de acordo com a sua própria lei, não com a nossa justiça, mas com a lei dele. A justiça de Deus é perfeita, como diz em Salmo 145:17. O Senhor é justo, e em todos os seus caminhos Deus recompensa o bem e pune o mal de forma justa, sem cometer erros. Romanos 2:6 e 8, 2 Tessalonicenses 1:8, 2 Timóteo 4:8, Apocalipse 16:5, 2 Crônicas 6:15, Romanos 2:7, Lucas 17:10, 1 Coríntios 4:7. A sabedoria de Deus, Deus é soberano, o que significa que ele tem controle absoluto sobre todas as coisas. Ele criou o céu e a terra, e tudo pertence a ele. Deus governa o universo, e nada acontece sem a sua permissão, nada sai do lugar sem a permissão de Deus. A palavra de Deus fala que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus assim o permita. Em Salmo 115:3, lembra que os céus são do nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Isso significa que Deus tem todo o poder e autoridade sobre tudo o que existe.
Em Salmos 22, 28, Apocalipse 19, 6, Salmos 50, 10. A Trindade é o conceito de que Deus é um só, mas existe em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Pai, o Filho é Jesus, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Essas três pessoas são Deus, mas elas têm papéis diferentes. O Pai é a primeira pessoa da Trindade. Ele é o Criador de todas as coisas, junto com o Filho, junto com seu Filho Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 8, 6, lemos: para nós há um só Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vive. Deus Pai também cuida de nós como um Pai amoroso cuida dos seus filhos. Em Efésios 3, 15, Mateus 6, 6 ao 15, Malaquias 1, 6. O Filho, Jesus Cristo, é a segunda pessoa da Trindade. Ele é chamado de Filho de Deus, porque veio ao mundo para nos salvar. Em João 4, lemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade e de poder. Jesus é um com o Pai. Significa que ele tem a mesma essência de Deus Pai. Tem Hebreus 1:3, Colossenses 1:16, Samuel 2:7, Lucas 3:38. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é quem habita em nós. Ele habita dentro dos nossos corações, que nos revela a verdade, a vida, que nos direciona contra o pecado, guia para a verdade. Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo como consolador para nos ajudar e nos ensinar. Em João 14, 26, 16, 7, o Espírito Santo também é um com o Pai e o Filho, ou seja, ele tem a mesma essência do Deus Pai, ele tem a mesma essência do Deus Filho. Ele é um com o Pai, ele é um com o Filho. Em Romanos 15, 13, Jesus diz que enviaria o Espírito Santo como consolador para nos ensinar, para nos direcionar, para nos guiar. Então, o Espírito Santo é o Deus que veio habitar conosco. O Espírito Santo é aquele Deus que, depois da consumação que Jesus fez na terra, veio, morreu na cruz do Calvário. O Espírito Santo veio para dar continuidade à obra redentora de Cristo. Então, é o que eu falo muito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. Tem a doutrina que os três é um, são três em um só corpo. Alguém aqui já deve ter ouvido isso, principalmente quem vem da igreja católica, vem de algumas igrejas evangélicas, protestantes, que também que acredita que os três é um, em um só corpo. E que os três, tem outras que acreditam que os três é um Deus em três corpos distintos. É o que eu falo. Eu sou um, a minha esposa é outra pessoa e meu filho é outra pessoa. Mas nós três formamos uma família. Então, são três pessoas para formar uma família. No caso da Trindade de Deus, são três pessoas formando uma essência de Deus. A palavra está lá em 1 João, se não estou enganado, 5. Fala que os três são unânimes em um único propósito. Então, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ser um, é em propósito, é em unidade. Mas aí vai me perguntar, mas pastor, e aqueles que acreditam que os três habitam em um único corpo? Que os três habitam em um único corpo? Tão errado, tão condenado ao inferno? Não, são nossos irmãos da mesma forma. Isso não faz eles mais merecedores ou menos merecedores. São interpretações bíblicas. Se vocês pedirem para eles colocarem textos bíblicos que argumentam esse ponto de vista, eles têm. Como aqueles que acreditam que os três são três separados, formando uma única unidade em Deus, como foi mencionado aqui. Tem. Então, a gente não pode ter o evangelho de competição. Meu irmão, uma coisa que eu mais ensino na igreja, meu irmão, nós somos irmãos.
em Cristo Jesus. Se um acredita que os três habitam em um só corpo, eles são nossos irmãos. Se aquele acredita que os três, cada um habita em um corpo formando um Deus, é nosso irmão. Se um acredita que a gente vai viver durante o Apocalipse, é nosso irmão. Se aquele acredita que vai ser depois, se vem antes, se vem depois, isso não interfere em nada na nossa unidade com Deus. Essa unidade que a gente não pode perder, essa harmonia, essa essência que Deus coloca em nossas vidas, essa ligação, esse elo, é algo que a gente nunca pode perder. Nossa aula de hoje sobre o estudo de Deus. Quem é Deus? Como Ele é Deus? O porquê Ele é Deus, vamos colocar assim, nas nossas vidas. Então, nós precisamos entender a essência de Deus para que a gente possa entender a nossa própria essência. Se a gente não entender quem é Deus, a gente nunca vai entender qual que é o propósito dele para a nossa vida. Mas, pastor, o senhor mesmo disse que a gente nunca vai entender a essência de Deus. A gente nunca vai entender a essência de Deus na íntegra. Mas aquilo que ele permite que a gente entenda, ele se revela para nós. Ele vai se revelar para nós, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender qual que é o propósito dele para nossas vidas. Amém? Eu vou parar a gravação agora para a gente ter um momento de perguntas e respostas.